O Supremo Tribunal Federal suspendeu a ação penal contra os 5 militares acusados de matar o ex-deputado Rubens Paiva durante a ditadura militar. A decisão do ministro Teori Zavascki é provisória e atende a um pedido dos militares. Eles recorreram ao Supremo alegando que a própria corte considerou válida a lei da anistia de 1979. O texto diz que não é possível punir militares ou ativistas por crimes cometidos durante... Rubens Paiva foi morto em 1971 num prédio militar. 18 idosos perderam a visão depois que fizeram cirurgia de catarata num mutirão promovido em agosto pela Prefeitura de Barueri, na Grande São Paulo. Eles foram operados de um olho. Ainda não se sabe se o quadro é reversível. A Prefeitura disse que aguarda a apuração dos fatos para se pronunciar. O governo ampliou o prazo máximo do pagamento de empréstimo consignado para os aposentados do INSS. O limite de prestações subiu de 60 para 72 meses. O teto das taxas de juros não mudou. Continua em 2,14% ao mês. A mudança passa a valer a partir da próxima quarta-feira. Ayrton Soares, o Supremo aceitou então a lei da anistia. Ele manteve o entendimento anterior, o ministro aí, se bem que a discussão não é essa, né? Se se aplica ou não aplica a lei. É para que casos se aplica a lei da anistia. E para crimes comuns não se aplica a anistia. Eu vou dar um exemplo que até pode chocar o telespectador. Suponha que um militar, dentro de um destacamento desse, como existia o DOI-CODE, né? Depois de capturar uma presa política, uma pessoa perseguida, leva para a cela e a estupra na cela, como aconteceu em vários casos. Esse crime de estupro pode ser anistiado? É um crime comum. Foi praticado dentro do estabelecimento militar, por militar, com cobertura de seus superiores, ou protegido pelos seus superiores, ou não pelos seus superiores. Esse crime pode ser anistiado. Então, a lei de anistia não é para todos os crimes. Os crimes conexos que fala a lei não diz respeito aos crimes comuns que são praticados. Por exemplo, o cadáver, a ocultação de cadáver. Tá, morreu, tá. Diz que foi atropelado, tá, mas cadê o corpo? Esse crime é permanente. O Rubens Paiva é vítima de um crime permanente. Que os efeitos do crime permanente só cessam quando o cadáver é localizado, ou se tem a prova da sua morte através de evidências claras. No caso do Rubens Paiva, desaparecimento total. Então, desculpe os ministros do Supremo que votaram num entendimento amplo, porque esse é o equívoco. Eu participei da discussão sobre a lei da anistia. Essa anistia nos foi imposta. Essa anistia não foi negociada. Não foi um acordo, tanto é que os presos políticos continuaram presos. Não foram soltos pela lei de anistia, mas sim pela redução das penas nos códigos militares vigentes, que é a Lei de Segurança Nacional. Então, essa história de dizer que houve um grande acordo nacional, que está todo mundo anistiado, não. Anistiar um estuprador, o senhor não pode concordar com isso. Vila, ainda vai ser decidido pelo Pleno, foi o Teori Zavascki ainda. Essa é uma discussão muito complexa, certamente não dá para a gente esgotá-la aqui, mas é importante saber que o telespectador, inclusive aquele que não viveu aquele momento histórico ou que não conhece, que a anistia, em agosto de 79, ela foi fundamental para o processo de transição do regime militar para a democracia. A anistia do Brasil, caso único, por isso que o regime militar brasileiro não tem qualquer paralelo com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, com o Chile, quem fala isso não conhece a história. O que ocorreu aqui no Brasil permitiu o retorno de milhares de caçados, de exilados, de centenas de banidos, né? E permitiu, portanto, o retorno de todos esses que estavam fora do país ou que estavam clandestinamente no país à vida pública. E isso foi extremamente importante para o nosso processo de transição. Agora, a questão do passado, das graves violações aos direitos humanos, que é uma questão que tem de ser destacada, nós não soubemos até hoje tratar disso. A Comissão Nacional da Verdade está fazendo um péssimo trabalho. Péssimo. E eu gostaria de deixar... Agora é minha vez de falar também, né? Só disso não apoiado. Péssimo. Ela não soube tratar a questão do passado. O que foi feito na África do Sul com absoluto... É que lá tem Mandela e nós não temos Nelson Mandela, infelizmente não tivemos, né? Que é um trabalho de reconciliação com o passado histórico. Isso não foi feito aqui no Brasil, isso foi muito ruim. Eu acho que o Supremo tem um entendimento em relação a essa questão da anistia absolutamente correto. Eu acho que essa discussão
Nós podemos se estender há muitos casos, eu poderia dar vários exemplos. Eu não comungo de forma alguma com qualquer forma de tortura e violação aos direitos humanos. Eu acho que isso tem que ser repudiado, isso é uma coisa que nós não podemos deixar isso passar. Agora, como tratar essa questão? Esse é o grande problema que nós vamos ter que analisar mais à frente. Não dá para falar agora, tal, né? Só rapidamente. Okay. No caso da África do Sul, o Mandela abriu o espaço para que aqueles que tivessem praticado os crimes se apresentassem. Em se apresentando, poderiam ser anistiados. Aqui não se sabe a cara dos torturadores até hoje. Lá, eles foram expostos. O Mandela diz, eu posso anistiar, desde que você crimes. Eu acho que essa é uma questão chave. Eu queria só concluir, então, é uma questão chave, porque é a discussão do passado. Como é que nós chegamos à democracia? Eu já disse aqui, repito, nós chegamos à democracia aqui pela luta do Estado Civil, não pela luta armada. A luta armada queria transformar o Brasil numa Cuba, era a única divergência, numa União Soviética ou numa China. Nunca não há uma palavra em defesa da democracia. Aí você pode dizer, será que eles deviam ter sido reprimidos dessa forma como foram por causa disso? É claro que não, é claro que não. Então nós devemos sair dos extremos, defender a democracia e as liberdades. Isso deveria ser feito e encaminhado num grande processo de discussão nacional, que infelizmente nós não fizemos até hoje. Eu não participei de luta armada e lutei pela anistia, lutei pela liberdade democrática. Isso é uma outra coisa. A maioria dos brasileiros lutaram pela liberdade sem participar de luta armada nenhuma. Não é verdade isso. Espera um pouquinho, ele está dizendo que não é verdade. A grande maioria dos brasileiros lutou pela democracia sem recorrer à luta armada. E quem você não entendeu nada do que eu falei, então. Eu estou justamente dizendo isso. Não, está muito claro. Você que está não querendo entender. Eu estou dizendo bem claro. A defesa da transição pela luta democrática no Brasil, do regime militar à democracia, ela foi feita por sindicatos, por partidos políticos, especialmente pela oposição do MDB, por intelectuais, jornalistas, movimento estudantil, as igrejas. Portanto, se tem uma ampla participação em defesa... Não foram perseguidos? Só um minutinho, calma. Não foram perseguidos? Sindicalistas, jornalistas não foram perseguidos? Não foram presos? Calma, ninguém deve comungar. Espera um pouquinho, é legal quando você fala, eu ouço. É difícil para você ninguém está defendendo nada. Eu estou querendo falar e você está impedindo. Não, você está impedindo de falar, que é uma forma muito democrática e desrespeitando principalmente ele, o telespectador. Então é importante que essa questão, a gente não deve comungar de forma alguma com a repressão, a violência, a violação dos direitos humanos. Lembrar que, por exemplo, tem gente que foi atingida. O Orlando Lovecchio foi pegar um passaporte no consulado americano, na época, no Conjunto Nacional em São Paulo. Ela tinha 20 anos, ia fazer uma viagem aos Estados Unidos para aprender inglês. Explodiram uma bomba lá, ele perdeu a perna. Ele ganhou uma indenização de 1 salário mínimo. Quem colocou a bomba ganhou uma indenização de 4 salários. Então, a pergunta que se coloca é o seguinte: como nós vamos tratar esse passado? Nós devíamos ser tratados de uma outra forma, com uma ampla discussão nacional que, infelizmente, nós não fizemos até hoje.